Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito comum, muito conversado no nosso meio cristão, na igreja, com os amigos cristãos, que é como tomar a decisão certa, como saber o que é da vontade de Deus, se aquilo que eu estou escolhendo é da vontade dele ou não. Eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram e eu queria ler para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ela pergunta assim: estou tomando uma decisão difícil de trancar minha faculdade. Já orei e não tive resposta. Eu quero compartilhar com vocês aqui como que eu identifico o que é da vontade de Deus na minha vida e o que não é. Por exemplo, quando eu tenho alguma decisão para tomar, quando eu tenho alguma escolha a fazer, qual decisão eu devo tomar quando eu não tenho uma resposta clara de Deus? Tipo, muitas pessoas até hoje em dia esperam receber respostas através de profecias, esperam que alguém venha na sua casa, no seu trabalho, de repente esbarre com você no meio da rua e diga: olha, o Senhor mandou te dizer para você escolher tal emprego, para você escolher tal faculdade, para você tomar essa decisão. Muitas pessoas esperam receber a resposta de Deus desta maneira, o que eu creio pode acontecer, já aconteceu comigo muitas vezes na minha vida, mas existem 3 respostas de Deus que são as mais comuns de acontecerem, e nós precisamos estar atentas a ela e entender como resposta de Deus. E eu vou começar explicando a primeira resposta de Deus, contando para vocês uma história, um testemunho nosso de vida, que foi quando nós decidimos sair do Brasil para morar fora, para morar aqui em Londres. Naquela época a gente recebeu um convite da minha tia para morar aqui em Londres. Uma vez que ela foi para o Brasil de férias, ela nos convidou, colocou esse desejo, vamos dizer assim, na nossa ideia. Então, eu e o Alan começamos a orar para que Deus nos desse um direcionamento, se era da vontade dele nós virmos para cá ou não. Mas eu quero dizer para vocês que tem coisas, na verdade, a maioria das coisas, a gente precisa caminhar em direção ao propósito, não ficar esperando sentada. E durante o propósito, Deus vai revelar o querer dele. Por exemplo, a gente sabia que queria morar aqui, aquela vontade entrou no nosso coração, nós estávamos orando. O próximo passo seria irmos atrás das certidões que a gente precisava para fazer a nossa cidadania italiana, que era o primeiro passo a se tomar naquela época, era a primeira coisa que nós precisávamos resolver. Então a gente começou a ir atrás das certidões, mesmo orando, ainda não sabendo a decisão de Deus exata do que Ele queria para nós começamos a ir atrás das coisas. Nós não podemos ficar sentada esperando, sabe, que Deus mostre para nós a vontade dele, se a gente não sair do lugar, não fazer aquilo que está ao nosso alcance. Deus não vai descer do céu e fazer aquilo que é para nós fazermos, aquilo que está ao nosso alcance. Então, o que estava ao nosso alcance era irmos atrás das certidões. E durante esse processo, durante essa busca pelas certidões, Deus começaria a mostrar a vontade dele durante essa caminhada em direção ao propósito. E qual seria a resposta de Deus para nós naquele momento? Seria o fluir das coisas. A primeira resposta de Deus para algo que você está buscando, para um direcionamento de algo que você apresentou a Ele, é o fluir das coisas. Quando as coisas começam a fluir, as portas se abrirem, te direcionando com até facilidade, com paz no coração, é sinal que Deus está no negócio, é sinal que Ele está querendo aquilo para vocês. Então, o primeiro ponto para saber o que Deus está respondendo sobre aquilo que você está buscando é fluir, é o fluir. Quando as coisas começam a fluir bem, em paz,
é sinal que Deus está no negócio. E aí, o que aconteceu quando a gente estava procurando as certidões? A gente começou a encontrar as certidões, nós orávamos, continuamos orando, e Deus foi mostrando onde encontrar as certidões, porque não era algo tão fácil assim. Nós tivemos que viajar por muitas cidades atrás das certidões. Quem já fez cidadania italiana sabe do que eu tô falando, do processo todo. Porém, num determinado momento, a pessoa que estava trabalhando para nós, montando o processo na época, ou achando as certidões para nós, ela não encontrou uma certidão no escritório dela. Uma certidão sumiu no escritório. Aí eu tinha duas opções: ou entender que era um impedimento do diabo, quem sabe o diabo se levantando, colocando o dedinho dele para atrasar as coisas, ou Deus dizendo não. Só que acontece que a paz já estava no nosso coração. A gente já havia visto a mão de Deus nas outras certidões, nos outros processos que a gente precisou fazer. Então, quando esse problema surgiu, esse probleminha de uma das certidões sumirem, eu não pensei que era Deus dizendo que não. Ó, vocês foram até aqui, agora eu quero dizer que eu não tô nesse negócio mais. Não, não tinha como ser isso. Eu entendi que era um impedimento do diabo, que era o dedinho dele querendo atrapalhar as coisas. E aí fomos para a presença de Deus orar, para Deus mostrar a certidão. E ele mostrou. Depois de uma semana, nós voltamos no escritório e a moça encontrou a certidão. O tempo todo estava lá, mas não foi encontrada. Deus mostrou, Deus trouxe à existência aquela certidão sumida. Então, o primeiro ponto é o fluir. As coisas fluem, as coisas cooperam para o nosso bem. O segundo ponto é a paz. Porque quando você vê as coisas fluindo, Deus começa a abrir as portas, você começa a ver Deus trabalhando nos detalhes, a paz entra no teu coração. E aí é o segundo ponto que você pode entender como uma resposta de Deus te dizendo sim para aquilo que você está buscando. Paz no coração, você sente paz, você se sente no centro da vontade de Deus. Outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês sobre decisões, sobre como saber qual decisão tomar, principalmente no nosso dia a dia. Podem surgir situações que você precisa tomar uma decisão rápida e você não tem como ir para casa orar, sabe? Você precisa tomar a decisão ali e você fica, meu Deus, eu vou para esse lado, eu vou para esse, eu escolho isso, eu escolho aquilo, meu Deus, me direciona agora. E aí a gente fica com medo, insegura de tomar qualquer decisão, porque não deu tempo de a gente orar por aquilo, não deu tempo de as coisas fluírem ou não fluírem. A gente precisa decidir ali, naquele momento. Uma vez, há uns anos atrás, antes de eu ser mãe, eu estava desempregada, tinha saído de um trabalho que era de faxina, não queria mais, estava muito cansada e queria pegar em restaurante. E aí eu fiquei uns dias desempregada até que eu recebi uma proposta de emprego num restaurante que era um pouco longe da onde eu morava na época, do bairro que eu morava na época. E eu também não ia ganhar muito. Os horários também não eram bons, porque ia ter semanas que eu ia precisar trabalhar até meia-noite, 1 da manhã, sabe como é que é restaurante, né? Mas eu fui pro trabalho, eu fui para essa entrevista, já crente que ia conseguir o trabalho. E aí, naquele dia, eu estou descendo o morro, prontinha para o meu trabalho. O primeiro dia nesse novo restaurante, de repente eu recebo uma ligação. Era de um outro amigo nosso que trabalhava num restaurante também. Ele ligou para mim também oferecendo emprego nesse restaurante que ele trabalhava. Só que nesse restaurante, nesse segundo restaurante que eu recebi a ligação, eu iria ganhar bem mais. Eu ia trabalhar das 6 às 3 da tarde. Então, eu não precisaria trabalhar à noite, porque esse restaurante ficava aberto só até 5h30 da tarde. Era bem mais perto da minha casa, só que na hora eu fiquei naquele apavoramento. Meu Deus do céu, eu tô indo em direção a esse trabalho e agora eu recebo essa proposta de emprego. Meu Deus, o que que eu faço? Para onde eu vou? Qual que eu escolho? Porque ainda estava em tempo. E aí peguei, desliguei a ligação com esse meu outro amigo e disse, ó, espera aí que eu vou pensar aqui, vou dar uma olhada aqui rapidamente e vou ver o que fazer. Desliguei,
respirei e liguei pro pastor Jeff, que é o meu cunhado, pastor e conselheiro nosso da família há muitos anos. Liguei para ele e falei: Jeff, é o seguinte, eu tô indo começar num trabalho novo agora, porém eu acabei de receber uma ligação de tal amigo nosso e ele tem essa vaga de trabalho lá para mim também. Então a primeira coisa que o Jeff falou: qual é o melhor trabalho? Qual trabalho vai te beneficiar mais? Eu falei: Jeff, esse segundo agora que me ligou, eu vou ganhar mais, é mais perto de casa, o horário é melhor, eu não vou ter que trabalhar à noite. Então o Jeff falou: tu tem a resposta, tu já tem a resposta de Deus para ti, porque Deus sempre vai querer o nosso melhor, ele sempre vai querer o melhor para nós, não pior. Então eu confiei no Espírito Santo de Deus e confiei no pastor Jeff, no conselho dele, ó, pega esse trabalho porque é o melhor para ti. Então o que ele me ensinou naquele dia? Esse ensinamento que eu tô falando para vocês. Deus sempre vai querer o melhor para nós. Nós não precisamos ficar esperando profecia, profetas vir ao nosso encontro, esperando o profeta em casa, no trabalho, na igreja, falar conosco. Primeiro, nós temos a palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo habita em nós, como eu já disse em outros vídeos para vocês, e vocês conhecem esse texto, acredito. Nós somos um em Cristo e Ele é um em nós. Nós estamos grudadinhos, nós somos um. Então o Espírito Santo, ele direciona a nossa vida. O salmista fala: tu és o meu guia, tu me direciona. O Espírito Santo, ele guia a nossa vida. E tem algo muito interessante que eu ouvi um dia numa pregação e aquilo ficou na minha mente e fez todo sentido. Vai fazer sentido para você também. Como nós e o Espírito Santo estamos ligados, somos um. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não vamos pensar como se outra pessoa estivesse falando na nossa mente, como se outra pessoa estivesse falando para nós. Por exemplo, o Espírito Santo, ele não vai falar assim na nossa mente: você entra naquela rua, vai por essa loja, entra lá em tal lugar. Ele não vai usar o você faz isso. Rafaela, vai lá e faz isso, isso, isso. Não. Nós vamos estar pensando, mas na verdade é o Espírito Santo pensando por nós. Nós vamos estar pensando: ah, eu vou por aquela rua, acho que eu vou por esse caminho. E aí durante o dia tu acaba sabendo por alguém que naquela rua que tu sempre passa, costumava passar, e hoje resolveu não passar, uma mulher foi morta. E aí tu se dá conta que foi um livramento. Certo? Quantas vezes já aconteceu isso conosco, né? De Deus nos dar livramento. Naquele momento nós pensávamos que nós estávamos pensando: não, eu vou por aqui, mas na verdade era o Espírito Santo falando na nossa mente, dizendo: vai por aqui. Mas ele não fala assim, ó, vai por aqui, não. Ele usa o eu, porque ele está em nós, nós estamos nele. Então muitas vezes durante o nosso dia, na nossa semana, nós vamos ouvir o Espírito Santo falando conosco, só que nós vamos pensar que nós estamos pensando, mas na verdade é ele pensando por nós. Aleluia! Isso anula essas palavras, esses pensamentos que muitas pessoas têm. Ah, como ouvir a voz do Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo nunca fala comigo, eu nunca ouço a voz de Deus. Não, tu ouve sim, porque muitas vezes não é você que está pensando, mas é o Espírito Santo te direcionando. Outro dia tu pensa: ah, eu não vou viajar naquele dia, não tô com vontade. Eu vou mudar a data da viagem. Eu vou mudar a data da viagem. Você muda a data da viagem e aí acontece um acidente lá naquele ônibus que você ia pegar, no avião que você ia pegar, e aí você entende: uau, foi um livramento, eu era pra estar lá. Você entende, mais uma vez, que não foi você que pensou, na verdade, foi o Espírito Santo que pensou por você. Então você tem que crer nisso, que você está em Cristo. O Espírito Santo fala dentro de você. O Espírito Santo te conduz em todas as coisas. A palavra de Deus diz também que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.